Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje abordando alergias alimentares, inclusive alergia à proteína do leite de vaca, que é uma das mais comuns que a gente encontra nos dias de hoje e também que é alvo de bastante confusão. Quem vê Maria Eduarda assim, saudável e brincando com a mãe, não imagina as dificuldades diárias que ela enfrenta para conseguir se alimentar. O problema são as diversas alergias que ela desenvolveu. Ela tem alergia ao leite da vaca e os derivados, a cacau, a coco, a baunilha, a milho, a banana, a abacate, a corantes. Corantes, todos eles, o vermelho, o amarelo, qualquer tipo de corante. Ela não pode comer nada que tenha corante. Isso acaba tornando a vida mais difícil, até para sair para comer fora. Quando tem algum evento, eu sempre tenho que levar a alimentação dela. Só que até todas essas alergias alimentares serem diagnosticadas, foram inúmeras visitas ao médico e muito sofrimento. A Maria Eduarda, ela sempre teve muito problemas de crises de urticárias, mas sempre foi associada à alergia respiratória. Só que chegou, o decorrer que ela foi crescendo, foi aumentando, que chegou a um ponto que começou a ultrapassar até a derme da pele dela, a sangrar, a ferir. Eu passei por vários médicos aqui em João Pessoa e ninguém descobria. Até que há 6 meses atrás, um médico falou, não, isso não é normal. Ele olhou para ela e falou, ela tem a PLV e ela é alérgica a outras coisas. Porque foi quando ele viu os ferimentos que ela estava, que já tinha ultrapassado a derme da pele dela. Aí foi quando ele fez os testes, aí deu, além de ser a PLV, que ela é alergia a coco, a cacau, a banana, a vários outros alimentos. Maria Eduarda lembra direitinho que já passou cada vez que comeu o que não poderia. O que você sentia quando você comia essas coisas? Dor de cabeça e coceira. Todos esses sintomas que Maria Eduarda já sentiu também já foram compartilhados por milhares de pessoas. Afinal, a alergia alimentar é um mal que atinge 6% das crianças e 3% dos adultos aqui no país, segundo a Associação Brasileira de Alergia. Por isso, Carla teve que mudar completamente o cardápio da família. Mas encontrar os produtos que a filha pode consumir não é nada fácil. Eu te diria que é mais do que difícil, porque nós não temos muitas opções. Nós temos pouquíssimas lojas aqui em João Pessoa habilitadas a isso. Você encontra muito assim, fulaninho faz em casa, mas você não vai confiar no fulaninho que faz em casa, porque você não sabe se o local é totalmente esterilizado, entendeu? Aí a gente vamos geralmente nas lojas específicas para poder comprar. E supermercado, então, é impossível, porque nós vamos ler os rótulos e às vezes não entendemos nada do que está escrito, temos que ligar no saque. Minha filha já foi parar no hospital várias vezes por conta de alergia. E muita gente ainda tem a falta de informação ainda é muito grande. Muita gente ainda confunde o APLV com intolerância à lactose. Ela ganhou um chocolate que era de lactose. Aí falaram para ela, Duda, esse você pode comer, porque esse foi feito especial para você. Aí ela, mas eu tenho uma PLV. Falou, não, mas esse não tem lactose, você pode. Ela é uma criança de 6 anos, ela comeu, chegou em casa passando mal e foi parar no hospital. Pois é, agora a gente vai continuar o nosso bate-papo com a doutora Ana Carla Medeiros, que está esclarecendo esses temas para a gente. Na primeira fase de vida, doutora Ana Carla, existe casos de intolerância à lactose? Intolerância à lactose na primeira infância, até os 6 meses de idade, realmente é uma coisa extremamente rara. Por quê? Porque a lactose é o açúcar do leite de mamíferos. Então eu vou ter a lactose tanto no leite de vaca, mas também no leite humano, no da cabra, do peixe-boi, de qualquer mamífero, jumenta, como o pessoal antigamente ministrava leites diferentes para crianças que eles supunham que tinham alergia ou intolerância. Então lactose eu vou encontrar em todos esses leites. E seria muito estranho se a gente tivesse uma intolerância à lactose nos primeiros 6 meses de vida, porque a maioria das crianças que tivessem intolerância à lactose, na hora que amamentassem, iriam desencadear sintomas. Uhum. Então, intolerância à lactose realmente nos primeiros 6 meses é uma patologia extremamente rara, que pode acontecer sim,
quando eu tenho, por exemplo, uma diarreia importante nessa criancinha abaixo de 6 meses, onde eu vou ter uma destruição da mucosa do intestino, ou seja, da pelezinha que reveste o intestino, porque é nessa mucosa do intestino que eu vou ter a enzima que é responsável por quebrar o açúcar lactose em glicose e galactose, que vão ser absorvidos pelo intestino e que vão servir para todos os processos energéticos do corpo humano. Quando eu não tenho a lactase, que é essa enzima, o que é que vai acontecer com essa lactose? Ela não vai ser absorvida, ela vai continuar dentro do intestino, ela vai sofrer processos de fermentação, levando à produção de gases e dando sintomas como diarreia, distensão abdominal, cólica, náuseas, vômitos, empachamento. Então, os sintomas da intolerância à lactose, eles são devidos à ausência dessa enzima que chama lactase, que não quebra a lactose. Quando eu tenho uma diarreia importante, com perda da mucosa intestinal, mesmo em crianças com baixa idade, eu vou ter a destruição das células onde está presente a lactase, que é a enzima. E isso faz com que eu possa desenvolver, por um período de tempo relativamente curto, até eu ter uma recuperação dessa mucosa, uma intolerância transitória à lactose. Na hora que eu tenho a recuperação da mucosa, a intolerância normaliza. E isso, geralmente, a intolerância à lactose, ela é uma patologia que acomete mais a criança maior e o adulto. Porque existem alguns indivíduos... E ela acompanharia o indivíduo ao longo da vida? Acompanha o indivíduo ao longo da vida. Por quê? Porque na intolerância real à lactose, o que existe é uma determinação genética que alguns indivíduos têm de não produzir a lactose em grande quantidade por longos períodos de tempo. E isso é uma coisa que a gente chama de ontogeneticamente determinada, porque nós mamíferos fomos feitos para ter o contato com leite só enquanto a gente estivesse amamentando. O único mamífero que continua usando leite durante toda a sua vida é o ser humano. Então, ontogeneticamente, ou seja, nós somos desenhados, nós somos determinados para ter a produção de lactose por um período que viria até a infância ou no máximo a adolescência, porque seria quando a gente poderia estar tendo um contato maior com o leite. A partir daí, não era para a gente estar se utilizando do leite, mas isso não acontece no nosso cotidiano. A nossa cultura, a cultura humana, ela tem o leite como um alimento extremamente presente, leite e seus derivados. Então, existem algumas pessoas que, à medida que vão crescendo, a produção dessa enzima, que é a lactase, ela começa a diminuir e algumas pessoas eles param de produzir. E aí, todas as vezes que ela tiver contato com o açúcar, com a lactose, elas podem vir a desenvolver sintomas. Doutora, voltando então para a questão da alergia à proteína do leite de vaca, essa alergia pode desaparecer nos primeiros anos de vida? Diferente da intolerância à lactose, que geralmente a intolerância à lactose, como a gente acabou de confirmar, ela acompanha o indivíduo durante toda a sua vida. A alergia à proteína do leite de vaca, geralmente, ela é transitória. Na grande maioria dos casos, as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, elas vão deixar em algum período de vida de ter. Geralmente, a grande maioria delas, até os 2 anos, tem essa alergia à proteína resolvida. Eu vou ter algumas crianças que demoram um pouco mais para desenvolver o que a gente chama de tolerância e não ter mais sintomas relacionados à alergia quando entra em contato com o leite. Um número muito pequeno, realmente, de crianças podem continuar sendo adultos com alergia à proteína. Isso é uma coisa que não é comum, mas existem adultos que continuam desenvolvendo reações alérgicas quando entram em contato com a proteína do leite de vaca. Mas o normal é que essa alergia, ela resolva-se geralmente na primeira infância. Pois é, mas existem alternativas alimentares para essas crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca e também à lactose. Confira aí. 2 advogadas que não têm apenas a profissão como ponto em comum, mas também o fato de serem mães de filhos alérgicos ao leite de vaca. E foi justamente isso que aproximaram as duas, que começaram a pesquisar receitas alimentares inovadoras. Coincidentemente, os nossos filhos tiveram a mesma alergia, que foi a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca.
Então daí começou uma troca de figurinhas, uma troca de, olha, encontrei tal produto que pode ser consumido, encontrei aquele outro, ou consegui fazer um danoninho de inhame na minha casa, consegui fazer um mousse de chocolate na minha. E a gente foi ficando mais próxima e muito próxima por conta da questão da alergia, e sempre falando nesse tema, sempre tocando nesse tema. A situação de Carolina é um pouco mais complicada, porque não é apenas a filha que é alérgica, mas ela também. E nem pergunte qual é a alergia, viu? Porque fica difícil listar. Eu tenho alergia a perfumes, eu tenho alergia à maquiagem, eu tenho alergia à bijuteria, eu tenho alergia a alimentos, eu tenho alergia a remédios, eu tenho alergias, eu tenho alergias, eu tenho muitas alergias. Foi aí que as duas pensaram, por que não criar uma loja de produtos só para alérgicos? Acontece que depois que você vira mãe, o mãe se sobrepõe a qualquer outra atuação que você tenha na vida, né? E aí a gente se conheceu num grupo de pós-parto, um grupo de WhatsApp, e a gente teve muitas afinidades e começou a se encontrar extra-grupo, os filhos estudando, ficavam no mesmo berçário e tudo mais. A loja funciona no bairro de Manaíra e basta entrar aqui para ter noção da quantidade de alergias que perturbam a vida das pessoas, desde as mais comuns até as mais raras, para quem tem intolerância a leite animal, a chocolates, queijos e muitos outros produtos feitos com leite vegetal. Há também alimentos sem glúten e pão de queijo sem queijo. A ideia é oferecer alternativas a quem geralmente não tem tantas alternativas. Esta nutricionista lembra que nem sempre é fácil para quem é alérgico encontrar alimentos disponíveis. A alergia à lactose, ao leite em geral, é bem pior, é bem mais perigosa. A intolerância, os sintomas são um pouco menos agressivos. Mas estão chegando pessoas que têm essa intolerância à lactose e não podem ingerir leite e derivados. E aí o que é que elas fazem? Como é que elas vão proceder, né? Então, eu sugiro que essa pessoa troque, exclua o leite, né? Mas, como tem aquele apego sentimental até às vezes, porque nós somos mamíferos, né? Então, essa pessoa pode pegar leites vegetais, como de arroz, soja, amêndoas, que tem várias linhas e estão lançando essa opção. Ou então os lac-frees, né? Que estão bastante na moda. Pois é, agora a gente vai conversar justamente sobre essas fórmulas alimentares, doutora. Como escolher a fórmula ideal para aquela criança que tem a alergia à proteína do leite de vaca? A fórmula ideal, quando a gente fala em escolher a fórmula ideal, a gente tem que pensar só na questão alérgica mesmo do bebê e esquecer uma parte extremamente importante que se chama custo. A fórmula ideal para a gente avaliar a questão da alergia à proteína do leite de vaca, principalmente porque a gente não tem exames que comprovem para a gente que isso é realmente uma alergia. Quando eu vou dar o diagnóstico, o que é que eu faço? Eu tiro o leite que eu estava achando que estava dando alergia e eu vou entrar com uma fórmula especial que é potencialmente não alergênica para a gente ver se os sintomas daquela criança resolvem. É essa a forma que eu tenho de dar o diagnóstico. Então, em termos de fórmulas especiais de alergia, o que eu teria que entrar seria com fórmulas que façam com que esse paciente não desenvolva uma reação alérgica quando entrar em contato com a base da proteína dessa fórmula. E aí a gente tem fórmulas extensamente hidrolisadas e fórmulas de aminoácidos. Esses dois tipos de fórmulas são as fórmulas de tratamento. Quando eu falo em tratamento de alergia à proteína do leite de vaca, eu tenho que pensar em fórmulas de aminoácidos. Fórmulas de aminoácidos são fórmulas onde a proteína do leite ela é quebrada na sua essência, vamos dizer, no tijolinho menor que vai constituir a proteína. Esses aminoácidos, como eles são pedaços muito pequenos, eles não têm um potencial de induzir a uma reação alérgica. As fórmulas de aminoácidos são ditas como fórmulas nas quais 100% das crianças às quais elas são administradas não vão desenvolver nenhum sintoma de alergia. Doutora, 100%? 100%, embora medicina não exista o sempre. Então, é extremamente raro, pode acontecer, mas realmente é extremamente raro, raríssimo, você ter uma alergia a uma fórmula de aminoácido. A fórmula de proteína extensamente hidrolisada, eu tenho a proteína do leite de vaca quebrada em frações muito pequenas, mas elas não são o tijolinho que compõe a
a proteína. Por exemplo, eu posso ter dipeptídeos, ou seja, dois aminoácidos juntos formando um dipeptídeo ou um tripeptídeo, mas eu não vou ter o tijolinho só. Então, essas fórmulas extensamente hidrolisadas, elas podem induzir alergia ainda em 10% das crianças que entram em contato com essa fórmula. Então, em termos de tratamento, o que a gente tem seriam essas duas fórmulas, principalmente para as crianças abaixo de 6 meses de vida. Existe uma outra fórmula especial, quebrada, hidrolisada, que a gente chama de parcialmente hidrolisada, onde eu vou ter as moléculas maiores ainda do que na extensamente hidrolisadas, embora sejam menores do que a proteína normal. Essas fórmulas parcialmente hidrolisadas, que são chamadas hipoalergênicas ou HA, elas não servem como tratamento. Por quê? Porque muitas crianças que entram em contato com essas fórmulas desenvolvem alergia. Elas servem mais na tentativa de prevenção. Então, quando eu tenho uma família de atópicos, que já existe um irmão alérgico à proteína do leite de vaca, se eu tenho a necessidade de entrar com uma fórmula complementar, eu vou usar uma parcialmente hidrolisada. Mas se eu tenho um diagnóstico feito de alergia à proteína do leite de vaca, não adianta eu entrar com essa fórmula. Então, no caso, iria para extensamente hidrolisada e caso o bebê não se adapte, seria então uma fórmula base de aminoácidos. Exatamente. E qual seria o momento de fazer o caminho inverso? Normalmente a gente deixa pelo menos 2 meses o paciente sem sintomas, até porque se ele tem uma colite, se ele tem alguma alteração de mucosa, é um tempo suficiente para que haja a recuperação dessa mucosa. Então, geralmente a gente deixa de 6 a 8 semanas o paciente em uso dessa fórmula especial. E aí, a partir daí, existem 2 vertentes. Se eu quero confirmar de verdade o diagnóstico, depois dessas 2 semanas eu já entro com uma fórmula de proteína intacta de leite. E aí, se ele continuar com alergia, se ele realmente tiver alergia ainda, na hora que eu entrar com essa fórmula de proteína intacta, a criança vai voltar a ter os mesmos sintomas. As mães morrem de medo de fazer isso. É uma tortura. Com certeza. Então, geralmente, o que a gente faz? Após 2 meses, a gente começa a desmamar. O que é desmamar? Se eu estava usando uma fórmula de aminoácido, que é a menos alergênica que eu tenho, eu vou começar a introduzir uma fórmula de extensamente hidrolisado. Se a criança não tem nenhum, e a gente passa 1 mês, 2 meses observando. Se a criança não desenvolve nenhum sintoma, eu preciso avaliar se, depois de tanto tempo em uso de uma fórmula sem lactose, lembre-se que essas fórmulas especiais elas não têm lactose, se eu não fiz com que essa criança diminuísse a sua produção normal de lactase. Então, normalmente, quando eu passo da extensamente hidrolisada, estou na extensamente hidrolisada agora, eu vou introduzir uma extensamente hidrolisada também, mas só que com lactose. Porque se o paciente ele tem algum sintoma, em termos de diarreia, de cólica, de alguma coisa, eu tenho como dizer, ó, essa mucosa não estava mais tão adaptada à lactose e esse sintoma que ele fez foi por conta da lactose. Que seria um sintoma normal. Normal, exatamente. Não é mais de alergia, tá? Mas aí, o que é que eu faço? Eu não vou entrar com a proteína intacta, porque a proteína intacta tem a lactose junto. A fórmula de proteína intacta, ela tem lactose junto. Se o paciente ele passou por essas etapas, estava na D-aminoácidos, foi para extensamente hidrolisada com lactose e deu tudo certo, eu vou começar a introduzir em pequenas quantidades porções de leite, tá? Para avaliar se esse paciente ele vai ou não desencadear algum sintoma. Se esse paciente não desencadear nenhum sintoma, eu vou progredindo essas quantidades de leite e eu mantenho esse paciente em observação por até 2 meses. Lembre-se que a gente já comentou que a alergia ela não necessariamente ela é imediata. Eu posso ter a alergia até 2 meses após o contato com o alérgeno novamente. Então, esse paciente passa por 2 meses sob observação. Se depois desses 2 meses ele está em uso de leite, de alimentos com derivados de leite e não desenvolveu nenhum sintoma, então a gente diz que o paciente está curado. Ele tem alta e vida normal, que é o que acontece na grande maioria das pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca. Ela é transitória.
Que bom, doutora Ana Carla. Obrigada pelos seus esclarecimentos e ensinamentos aqui para nós, mães que temos tantas dúvidas e que precisamos tanto, né, de um apoio profissional num momento como esse. O programa Primeiros Passos vai ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido aí aproveitar ao máximo esse bate-papo. Espero que tenha te ajudado e a gente se encontra semana que vem. Até lá!